Rezemos juntos com a cruz, segure a sua cruz na mão agora. Peçamos ao Senhor que venha selar esse momento e que nada impeça dos nossos ouvidos acolherem a palavra que o Senhor quer depositar como semente de vida e salvação em nossos corações. Por isso reza comigo: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, e tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Terceira vez, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Jesus, tu vencerás, como sempre tu venceste. Por mais árdua que seja a batalha, a vitória será tua. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou fazer uma promessa a esse exército de São Miguel. Vou deixar lá no Telegram, aqueles que estão no nosso canal do Telegram, vou deixar a oração de São Bento em latim, escrito e um áudio também falado, para que você possa exercitar. O latim é uma oração que tem um poder exorcístico muito grande, porque ela exerce o mistério da unidade do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Por isso os demônios têm pavor da oração em latim mais ainda. Então, fica essa promessa, eu peço que as irmãs me ajudem a lembrar, viu? Quando acabar a live aqui, eu vou deixar lá no Telegram para vocês. Para a gente cada vez mais aprender a usar mais armas em nome do Senhor. Então, como eu dizia, meus irmãos, ontem nós meditamos sobre o escudo da fé. Sobre toda essa passagem da armadura do cristão de Efésios 6, a partir do versículo 10, é uma passagem de grande fortalecimento. Quem tem uma vida espiritual mais intensa, quem já teve experiência de participar de momentos de oração de libertação, né? Quem já fez parte de algum grupo de intercessão sabe que essa é uma oração fundamental. Efésios 6:10, a armadura do cristão. Só de ler essa oração você já é revestido de uma unção de proteção espiritual. Mas é importante aprofundar e aprender o que significa cada um desses artefatos de luta, cada uma dessas armas que fazem parte de toda a armadura do cristão. Então hoje nós, já desde o rosário de manhã, estamos meditando sobre os pés calçados com o Evangelho da paz. Inclusive, hoje de manhã no rosário, a gente repetia várias vezes: tu serás honrado pelos anjos de Deus se anunciares Jesus. É Jesus que diz isso no Evangelho. Se nós anunciarmos, confessarmos o nome dele, o Padre Bem-vindo falava do nome de Jesus, diante das pessoas, Jesus mesmo nos honrará, diante dos anjos. Os anjos também te honrarão, porque Jesus vai dar essa ordem, né? Que aliás está na palavra, no Salmo 90, que ele deu uma ordem aos anjos para te guardarem. E se você anunciar o nome de Jesus, esses anjos vão não só te guardar, mas vão te honrar, diz o Senhor. E hoje o Senhor quer nos ensinar. Como assim, irmão? O que significa essa palavra, essa arma dos pés calçados do Evangelho, né, da salvação, de prontidão para anunciar o Evangelho da paz? O que significa isso? Eu quero percorrer com você a palavra de Deus para que a gente possa entender. Se você tem a sua Bíblia, maravilha, é sempre bom que a gente esteja armado com a palavra do Senhor. Se você não está com a Bíblia na sua mão agora, eu peço que você anote, se for possível, é claro, anote no seu diário espiritual o que o Senhor hoje quer nos falar sobre essa grande arma. Primeira coisa, Deus vai dizer, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, anota aí, e também Deuteronômio capítulo 29, versículo 4. Deus vai dizer que durante os 40 anos que o povo andou no deserto, Ele abençoou e protegeu esse povo. E olha o que Ele vai dizer:
As vestes que vocês usavam não se envelheceram, nem o teu pé se inchou durante esses 40 anos. Portanto, reconhece no teu coração que o Senhor teu Deus te educava como um pai educa o seu filho, e observa os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos. Grava essa palavra: andar nos caminhos de Deus, e os tema, e tema a Deus, né? E no capítulo 29, eu vos fiz caminhar 40 anos pelo deserto, sem que as vossas vestes envelhecessem, nem a sandália dos teus pés se desgastassem. Olha só, o Senhor diz que os 40 anos que Ele conduziu o povo no deserto, que foi pelos caminhos de Deus, conduzido por Deus, andando nos caminhos de Deus no deserto, Deus fez um milagre para aquele povo. Gente, eram milhares e milhares de pessoas, o povo de Deus, durante 40 anos naquele deserto. Deus disse: os seus pés não ficaram inchados nessa caminhada, que representa a caminhada da nossa vida, e suas sandálias não se gastaram. Foi um milagre que Deus fez. Isso é um símbolo, representa a proteção que Deus dá para aqueles que seguem os caminhos dEle. Entenda bem, nós hoje estamos aprendendo a revestir os calçados, a ter os pés calçados dessa proteção de Deus. No deserto, durante 40 anos, Deuteronômio 8, Deuteronômio 29, Deus disse: durante esses 40 anos eu fiz um milagre. Os seus pés não se incharam, suas sandálias não se desgastaram. Olha que incrível, gente. Olha que incrível. Inclusive eu esqueci de passar para a irmã a imagem do menino Jesus de Atocha, se conseguir encontrar para depois, né, a gente passar para os guerreiros. O Senhor falou que os pés não se desgastaram, foi um milagre que Ele fez de proteção. Eu te convido de anotar agora o Salmo 90. No versículo 10, Deus faz também promessas de proteção, dizendo: a desgraça jamais te atingirá, a praga nenhuma chegará à tua tenda, pois ao teu favor Ele ordenou aos anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Te levarão em suas mãos para que os seus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o leão e o dragão. Gente, mais uma vez o Senhor está falando dos pés protegidos nos seus caminhos, das pedras e até dos animais selvagens e venenosos, que representa aqui as armadilhas de Satanás. Deus está prometendo uma proteção. Olha só, anota aí, Salmo 90 ou 91 em algumas Bíblias, está dizendo: a desgraça jamais te atingirá, nem uma praga chegará à tua tenda, pois em teu favor Ele ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Vai tomando posse dessa promessa. Eles te levarão em suas mãos, para que os teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o leão e o dragão. Promessa de Deus. Se você conhece o Salmo 90, voltando para o que o Padre Roberto Bem-vindo falou, e que ontem nós meditamos, isso só acontece, ele diz: porque a mim se confiou, hei de livrá-lo, para aqueles que se entregam com fé. A condição é a fé. Jesus diz no Evangelho várias vezes: filho, filha, seja feito de acordo com a tua fé. É uma exigência para que essa promessa do Deuteronômio, do Salmo 90, possa chegar na tua vida. E quando ele fala desses 40 anos que ele protegeu o povo, o Senhor já está apontando para o seu coração os 40 dias que nós vamos vivenciar, não é? Na quaresma. O Senhor quer também calçar os seus pés dessa proteção, para que você possa pisar o inimigo, para que você possa não tropeçar em alguma pedra, não ficar pelo meio do caminho, não desperdiçar as graças que Deus já reservou para você. E como? Como receber essa proteção que o Senhor está prometendo? Anota aí no seu diário espiritual. Hoje a palavra de Deus como uma espada, né? É uma das armas, é a palavra de Deus, a espada da palavra de Deus, a espada do Espírito.
Provérbios capítulo 3, versículo 26. Mais uma vez Deus está dizendo que vai proteger os teus pés. Mas aqui Ele começa a colocar como é que você vivencia essa fé. Porque fé sem obras é morta. Olha só, Provérbios 3, a partir do 24. Tu descansarás sem medo, e deitado o sono te será suave. Quanta gente com sono pesado, quanta gente com problema de insônia, quanta gente que acompanha o exército de São Miguel e venceu a insônia por meio da oração com essa família de oração. Colocou lá dentro do seu travesseiro os nomes de Jesus, de Maria. Provérbios 18, 10, o nome do Senhor é uma torre forte, uma medalha milagrosa, e a insônia foi vencida. O demônio da insônia foi esmagado pelo poder da fé. Deus está prometendo, olha, tu descansarás sem medo, e deitado o sono te será suave. Tu não te assustarás com o terror imprevisto, e nem a desgraça que cai sobre os ímpios, sobre os maus. Pois o Senhor ficará ao teu lado e guardará o teu pé da armadilha. Grava isso. Deus vai ficar ao teu lado e vai guardar o teu pé da armadilha. Quantas armadilhas que este mundo sedutor, enganador, mentiroso tem colocado para a gente. Quantas armadilhas que o inimigo tem colocado para a gente. E deixa eu dizer mais ainda, quantas armadilhas que nós mesmos, como a gente diz, procuramos sarna para se coçar. A gente entra em emboscada, entra em enrascada, porque a gente quer, muitas vezes, que a internet que o diga, não é? Quantos sites que não deveríamos entrar, quantos vídeos que não deveríamos ver, quantos perfis falsos, a irmã Maria Raquel contou aqui, não é? Quanta coisa para se libertar. E o Senhor está dizendo que Ele vai te guardar o pé da armadilha do inimigo, do mundo, e que você mesmo procura às vezes na sua fragilidade. Não negues um favor a quem necessita, se tu podes fazê-lo. A mesma passagem está dizendo isso. Para que Deus te dê a proteção, Ele está dizendo, se você pode ajudar alguém que precisa da sua ajuda, não deixe de ajudar, porque essa é a condição para você ter os seus pés guardados de tantas armadilhas do inimigo. Olha só, meus irmãos, as coisas estão começando a ficar mais claras. Quando você faz a caridade, a palavra de Deus diz, a caridade apaga uma multidão de pecados. E qual caridade é maior? Qual caridade é maior do que dar Jesus para as pessoas? Dar um alimento para um pobre é uma grande caridade. Dar uma visita a um preso é uma grande caridade, a um enfermo. Dar os remédios a quem precisa. Mas não existe caridade maior do que dar Jesus. E se damos remédio, se damos uma visita, se damos um alimento, que seja por Jesus. Não existe amor maior do que dar Jesus. Olha só, tem a carta de São Tiago que diz assim, anota aí, Tiago 5:19. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e o outro o reconduzir, como é que você reconduz o outro para a verdade? Santa Faustina disse, Jesus ensinou para ela, 3 modos de praticar a misericórdia. Um é a oração, outro é o sacrifício e outro é a palavra. Na verdade ela diz, oração, atitude e palavras. 3 modos, nessas 3 formas repousa a plenitude da misericórdia. Às vezes você fala, a pessoa não te ouve, aí você reza, Deus já começa a tocar. E aí você dá o exemplo e oferece algum sacrifício por essa pessoa e a graça é alcançada. São Tiago está dizendo que se você consegue, pela palavra ou pela oração ou pelo seu exemplo, atrair uma pessoa para Deus, para Jesus, olha o que ele diz, gente, olha o que Tiago diz. Se alguém reconduzir alguém que se desviou da verdade, saiba que aquele que reconduz um pecador desencaminhado, salvará a sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Não existe caridade maior do que levar as pessoas para Jesus, do que dar Jesus às pessoas. E Jesus diz também no Evangelho, olha só, eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens,
que confessar o meu nome diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 8. A maior caridade que nós podemos fazer é, diz aqui, ter os pés calçados de prontidão para anunciar Jesus. Dar Jesus às almas. Quando você dá a Jesus às almas, o Senhor reveste os teus pés com esse calçado de proteção. Você está começando a entender, mas você vai entender mais profundamente ainda. Gente, São Paulo chega ao ponto de dizer, e eu partilho com vocês, que essa foi a leitura do meu noviciado. Eu fiz uma novena Santa Teresinha, fiz errado, fiz um dia só. Quando eu fiz a novena de Santa Teresinha, pedindo para me dizer se era mesmo para eu me consagrar a Deus. Muitos sinais, e eu recebi a rosa, mesmo fazendo errado. Recebi pessoalmente dela. Santa Teresinha apareceu para mim? Não. Mas a relíquia dela veio aqui no Brasil, veio na minha cidade, e um amigo meu me levou lá, e lá eu recebi a rosa. Logo em seguida, eu fiz uma novena Santa Teresinha para perguntar se era aqui o meu lugar, no Instituto Hesed. Fiz errado de novo, fiz o primeiro dia e esqueci de fazer, de completar, do mesmo jeito. Mas mesmo assim, Santa Teresinha, quando eu acabei de comungar na Santa Missa, acabou a missa, eu estava em ação de graças, uma senhora chegou para mim, me entregou uma flor e disse, tome aqui a flor que Santa Teresinha mandou eu te dar. Confirmou que o meu lugar era aqui. E quando eu já estava aqui, no postulantado, eu disse, agora eu vou fazer uma novena de verdade, os 9 dias para Teresinha, para saber se é a hora de eu ir na casa dos meus pais, porque eu sentia que ainda não era a hora de passar o período que a gente passa com a família. Eu sentia que se eu fosse naquele período inicial da minha formação, ia atrapalhar na obra da salvação das almas, era o meu sentimento. E se eu não fosse naquele período, podia ser que eu não fosse em outro período depois. Mas eu fiz a novena inteira. No meio da novena, apareceu o jarro de flores, aquela mesma flor que eu recebi daquela senhora, né? Parece que chama pompom, crisântemo, né? Recebi, aí quando eu vi, eu falei, Teresinha, está manifestando os sinais aí. E quando chegou no último dia da novena, por coincidência, não era tempo de Santa Teresinha, a relíquia dela, um ossinho dela estava diante do altar. Eu fui despedir do Senhor na adoração, peguei a relíquia dela, beijei e falei, Teresinha, hoje é o último dia da novena. Eu já recebi aqui os sinais das flores, mas e a minha resposta? E o que eu tinha pedido para ela? Que ela me preparasse para o noviciado e também, quer dizer, para receber o hábito e receber o novo nome que nós recebemos. Isso foi em 2002, né? E também que ela... Qual foi o outro? Que ela me dissesse se era para eu ir na casa dos meus pais ou não. Essas duas coisas. E eu beijei a relíquia dela e disse, Teresinha, cadê minha resposta? Gente, eu acabei de sair daqui da capela, é dessa capela mesmo. E eu encontrei com a Madre Kelly, que apareceu de repente e fez assim, ó, me chamou. Quando eu vi, estava todo o conselho reunido à noite, já quase na hora de dormir, e me chamaram para o noviciado. Foi a intenção da minha oração, né? Eu falei, nossa, pedi que me preparasse para o noviciado e acabei no dia que me chamaram para o noviciado. Eu fiquei assim, né? Se eu fazia só a novena dela, só um dia, recebia graça, fazendo todos os 9 dias, né? Caprichou. Aí eu pensando comigo, só falta a resposta, se é para eu ir para casa ou não. Aí quando as madres disseram qual a passagem bíblica que foi tirada para o meu noviciado, 1 Coríntios 9, o apóstolo que renuncia os seus direitos para a evangelização, para salvar as almas. E ele dizia, eu tinha direito disso, renunciei. E ele dizia, ai de mim se eu não evangelizar. E eu entendi claramente. Logo depois as madres disseram, agora o senhor antes vai passar o tempo em casa. E depois falei, não madre, eu não vou. Como assim? É porque eu expliquei para elas e aquela passagem bíblica tinha sido a resposta. Mas Deus foi tão bom que eu não fui naquele período. Mas quando eu fui num período melhor. Tudo foi perfeito. Em outra ocasião eu posso contar a experiência desse tempo que eu passei. Tudo Deus providenciou, foi tudo perfeito. Mas então a palavra de Deus para a minha vida foi essa de São Paulo. Ai de mim se eu não evangelizar. Dos 3 modos. Com exemplo de vida,
com a oração e com a palavra. Como dizia São Francisco, vamos anunciar Jesus. Ontem a irmã contava. E andaram, hoje a irmã Edvige contava. São Francisco andou, caminhou, e depois disseram, Pai Francisco, não iríamos anunciar Jesus? E ele disse, nós anunciamos. Só a nossa vida consagrada a Deus, só a nossa vida recolhida, só de caminhar já devemos anunciar Jesus. São Francisco dizia assim, anuncie, e se for necessário use palavras, não é? Anunciar Jesus nem sempre é com palavras, mas é com a vida, com a oração, e muitas vezes também é necessário, como um transbordar as palavras. São Paulo dizia, ai de mim se eu não anunciar Jesus, eu serei infeliz, eu serei vazio, ai de mim se eu não evangelizar. E olha gente, depois de Pedro ter negado Jesus, está lá em João capítulo 21, versículo 18, Jesus disse, Pedro, tu me amas mesmo? Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Quando tu eras mais novo, tu andavas por onde querias, mas agora outro te cingirá e tu andarás não mais nos teus caminhos, mas nos meus. Será que Deus está falando isso para você agora? Os seus pés têm andado por muitos caminhos e têm tropeçado e têm pisado nas feras. Na verdade, as feras têm pisado em você, têm te picado, machucado. Você tem caído nas armadilhas do inimigo muitas vezes. E o que Jesus disse para Pedro, hoje Ele diz para você, filho, filha, quando tu eras mais novo, tu andastes em tantos caminhos que eram teus, agora tu andarás nos meus, siga-me, siga-me. Jesus termina falando para Pedro isso, segue os meus passos. E olha meus irmãos, seguir os passos de Jesus, eu quero hoje com esse testemunho, deu certo irmã, a imagenzinha? Viu se a irmã trocou de irmã? Os pés de Jesus se gastaram e se feriram para conduzir os teus pés e te dar a proteção e restaurar os teus pés, te dar a restauração, te dar a proteção. Eu quero contar esse breve testemunho chamado Menino Jesus de Atocha. Eu sei que tem guerreiros que são de língua espanhola que nos ouvem, conseguem entender o nosso português. Esses guerreiros de língua espanhola com certeza já conhecem essa história, mas nós de língua portuguesa, Brasil, Moçambique, Portugal, né, Angola, outros lugares que falam português, a maioria de nós não conhecemos essa história tão linda, essa devoção tão linda. Existe uma devoção, uma imagem de Nossa Senhora chamada Nossa Senhora de Atocha. Foi dado esse nome por causa da cidade, lá na Espanha, próxima a Madrid, que chama Atocha. E essa imagem é muito amada pelo povo, muito reverenciada, porque São Lucas, a gente sabe a tradição, São Lucas tinha um amor imenso a Nossa Senhora. Foi ele que escreveu o anúncio do anjo a Maria, ele que escreveu o que Maria cantou, né, o Magnífica, como foi a visita a Isabel. E o próprio São Lucas ensina a tradição, ele procurou a Virgem Maria para aprender, para perguntar a ela como foi. E por isso ele anotou aquilo tudo. Ele era apaixonado por Nossa Senhora. Diz a tradição que Lucas fez várias imagens, esculturas e várias pinturas de Maria com o menino Jesus. E essa era uma dessas imagens que a tradição acredita que São Lucas fez. E nessa imagem, não é uma pintura, é uma imagem de Nossa Senhora, né? Esse povo tinha uma grande devoção, e no ano de 711, os muçulmanos, os mouros, né, invadiram a Espanha e tomaram conta também daquela cidade de Atocha, e prendeu os homens. O que aconteceu, meus irmãos? Eles eram muito duros, muito cruéis, e colocaram uma regra deles, para evitar o perigo de algum engano, né, de algum levante contra eles. Eles disseram assim, vocês podem até trazer comida para os prisioneiros de guerra, mas somente se as crianças trouxerem, porque não vamos deixar os adultos trazerem. Até 12 anos nós permitimos que traga comida. Então alguns receberam essa visita das crianças e recebiam alimento, recebiam a água, né? Mas alguns que não tinham crianças na família, ficaram passando necessidade, e os mouros iriam deixar eles morrer de fome.
E o que aconteceu? As famílias da cidade de Atocha se reuniram, foram aos pés, na igreja, aos pés da imagem de Nossa Senhora de Atocha, e começaram a suplicar que Nossa Senhora valesse, que Nossa Senhora socorresse, que Nossa Senhora não deixasse os seus esposos passando fome, passando necessidade, e que ela desse um jeito. Meus irmãos, deixa eu ver se eu consigo aqui. De repente, começou a aparecer as crianças que levavam o alimento para os seus pais, não é? Eles viram uma criança de 12 anos que apareceu, olha só, se a irmã não conseguir mostrar, eu vou mostrar para você aqui na telinha mesmo. Deixa eu ver, Jesus. Está aqui, ó. Uma criança desse jeitinho aqui, ó. Vê se você consegue ver. Calma aí. Pronto. Nem precisa colocar, aqui dá para ver bem direitinho. Tá vendo? O menino Jesus tinha uma cabaça numa mão. Tá vendo esse cajado pendurado, essa cabaça? Aqui no Nordeste tem muito. Essa cabaça é usada para colocar água dentro. E olha aqui, pronto, nessa outra câmera. Não, mas é só mais um pouquinho, olha. E esse cestinho que ele tem na mão é um cestinho de pães. Pronto, basta. Já tá bom, só para ter uma noção. É um cesto que ele tem de pães, gente. Apareceu um menino com 12 anos que trazia água e trazia pão todos os dias para os presos que não tinham o que comer. E todos os dias essa criança vinha e sempre tinha pão, sempre tinha água, que não acabava. As crianças viram aquilo e voltaram para casa e contaram para suas mães, dizendo: mãe, tem um menino que está levando comida para aqueles presos que estavam sem comida. E todos ficaram tão felizes, agradeceram a Deus, louvando a Deus, cheios de alegria. Eles foram lá na igreja, as famílias foram na igreja, aos pés da imagem de Nossa Senhora da Tocha, e começaram a louvar a Deus e a agradecer a Deus. Qual não foi a surpresa? Quando algum deles percebeu que a imagem do menino Jesus, que estava no colo de Nossa Senhora, a imagem era toda adornada com vestes, né? Com véu, e tinha também a sandalinha nos pés do menino Jesus. Eles disseram, quando olharam, viram que os pés do menino Jesus estavam empoeirados e a sandalinha estava totalmente desgastada. Ficaram impressionados com esse sinal de Deus, né? Entenderam que era o menino Jesus de Atocha que estava fazendo aquela visita, aquele milagre. Era o próprio menino Deus. E fizeram o quê? Pegaram a sandalinha, limparam os pés do menino Jesus e colocaram uma sandalinha nova nos pés dele. Qual foi a surpresa? Quando no outro dia eles olharam e viram de novo os pés empoeirados e a sandalinha desgastada. O menino Jesus a cada dia estava visitando os presos e dando o alimento necessário. Graças à oração que foi feita. E olha, gente, essa devoção depois se estendeu em vários lugares de língua espanhola. Se estendeu no México, se estendeu lá nos Estados Unidos, no Novo México. Em vários outros lugares de língua espanhola, essa devoção aconteceu. E aqui tem milagres, vários milagres. Agora em 96 aconteceu um milagre incrível de uma menina que tinha um problema grave nos olhos. E o menino Jesus de Atocha apareceu para ela, ela tinha 17 anos. Disse que ela não teria dor nenhuma e seria curada. No mesmo dia ela ficou curada, os médicos não sabiam explicar. Teve também um outro milagre com as crianças que ficaram presas numa mina de prata, né? Se eu não me engano, no Novo México. E o que aconteceu? O menino Jesus, com essas mesmas vestes, apareceu e socorreu essas crianças e levou para um lugar seguro. Gente, por que eu estou contando essa história? Porque os pés do menino Jesus se desgastaram para cuidar de nós. Olha para o crucifixo. Os pés de Jesus se deixaram andar pelo caminho da via sacra, pelo caminho da dor, para poder proteger e salvar a mim e a você, para socorrer a nós pecadores. E a primeira carta de São João vai dizer assim: deixa eu ver se eu encontro aqui, aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. Mas o que guarda a sua palavra, nesse realmente o amor de Deus é perfeito. Olha só, grava no coração.
1 João 2,6. Nisso reconhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece com ele, deve também andar como ele andou. Andar como ele andou. Jesus gastou seus pés, gastou sua sandalinha, para nos dar o exemplo. Nós devemos andar como ele andou, imitar os passos dele, sabe? Aquela música do Padre Zezinho, qual é o segredo para ser feliz? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Jesus disse para Pedro: siga os meus passos. O segredo para a felicidade, para receber a proteção de Deus, é imitar os passos de Jesus, que andaram para anunciar a bondade e o evangelho da salvação. Eu quero terminar contando para você um fato muito interessante. Um homem sentiu, um homem que era cristão, sentiu a vontade de fazer uma caridade. Ele estava nesse, como é que chama? Drive-thru, sei lá como é. Through, né? Irmã Ana Maria chegou para ensinar. Ele estava lá e ele viu uma mulher atrás no carro. E ele disse para o amigo dele, que também era cristão: olha só, cara, estou dizendo como ele disse, eu vou pagar o alimento dessa senhora que está vindo aí atrás. Ele foi lá, pegou a comida dele e disse: está pago aqui o meu e dessa mulher que está vindo lá atrás. E eu peço que você dê um recado para ela. Diga a ela que ela é muito amada. Olha, quando ele saiu, ele nunca viu a mulher na vida, e ele nem viu qual foi a reação dela, né? Nem sabe como foi, mas ele, quando saiu, ele comentou com um amigo dele que estava do lado: cara, eu estou sentindo uma adrenalina tão forte, estou sentindo uma alegria tão grande de ter feito isso com aquela mulher, né? Nunca vi na vida tudo, mas estou sentindo essa alegria de ter feito isso. Aí o amigo dele, que também era cristão, disse assim: meu amigo, eu quero te explicar que quando a gente faz um ato de caridade, desinteressado, um ato sem uma segunda intenção, puro de amor, a ciência explica. Ele falou de pesquisas que foram feitas e é liberado no nosso corpo um hormônio, que é o chamado hormônio da felicidade. O mesmo hormônio que é liberado quando a mulher, depois da gravidez, na hora do parto, quando ela tem o filho, logo depois de ter o filho, ela olha para aquela criança e é liberado nela esse hormônio chamado ocitocina. Quando a mulher sente aquilo, por isso que ela fica louca pela criança. Quando ela amamenta também, ela sente esse hormônio. E esse hormônio é liberado cada vez que uma pessoa faz um ato de bondade desinteressado, um ato de serviço desinteressado. E ele que estava explicando esse que estava explicando para o rapaz o que ele sentiu, ele disse: deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Eu tinha 10 anos que eu tinha perdido a minha mãe, que a minha mãe tinha morrido, né? E eu estava numa missão, hospedado num hotel, e nesse hotel eu encontrei 3 mulheres que entraram naquele hotel, no lugar onde faz a refeição, né? E ele olhou para aquelas 3 mulheres e lembrou imediatamente da mãe dele, pareciam com a mãe dele. E ele sentiu: nossa, eu gostava tanto de fazer um cafezinho para minha mãe, de tomar um café com a minha mãe, bateu uma saudade, sabe? Aí ele disse assim: já sei, eu não posso agora tomar um café com a minha mãe, mas eu posso pagar um café para elas, em recordação da minha mãe, pelo amor que eu tinha pela minha mãe. Assim, de certo modo, eu faço uma caridade e lembro da minha mãe, né? Aí ele disse, todo sem jeito, né? Olha, me desculpe, não me leve a mal, mas quando eu vi vocês entrando, falou para as 3, eu lembrei da minha mãe, que faleceu tem alguns anos, tem 10 anos já, e eu lembrei dela, eu amava muito minha mãe, gostava de fazer um café para ela, e já que eu não posso fazer um café para minha mãe, eu peço que vocês aceitem de eu pagar esse cafezinho para vocês. Uma delas assim olhou, impressionada, deu a volta, né, e disse: eu posso te dar um abraço? Porque eu acabei de perder meu filho na semana passada, e ele tinha exatamente a mesma idade que você tem. Né? Então, os cientistas explicaram que quando alguém faz um ato de caridade assim, livre, espontâneo,
a pessoa tem uma descarga desse hormônio ocitocina, a pessoa que vê isso tem uma descarga desse hormônio, a pessoa que recebe tem a descarga desse hormônio. E aqueles que sabem dessa história, como você agora, teve uma descarga de ocitocina também. É o Espírito Santo confirmando que a gente só tem uma experiência de felicidade verdadeira quando a gente imita Jesus no amor desinteressado. Quando a gente para de se preocupar só conosco. Sabe aquilo que a igreja ensina sobre o casamento? Vamos entrar na semana, no mês da família, não é? Da Sagrada Família. Quando a pessoa se casa para querer ser feliz, ela não consegue. Quando ela se casa para fazer o outro feliz, ela consegue. Nesse mundo a gente anda procurando ser feliz, ser feliz, ser feliz. Quando a gente para com essa busca desenfreada de eu ser feliz e pensa, minha missão é dar Deus para o outro, é fazer o outro feliz, aí vai ser descarga de ocitocina a vida toda. Nem sempre você vai ser correspondido no seu ato de amor. A palavra já diz, um amor desinteressado. Mas você vai ter paz no seu coração. Você vai ter uma alegria que além da ocitocina e todos os hormônios que o Senhor pode dar, né? A dopamina, a serotonina, sei lá o quê. Deus vai te dar a paz que só o Espírito Santo pode te dar. Por isso, os seus pés estejam calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz, porque a paz que você dá para o outro transborda no seu coração. Quando você dá Jesus para o outro, você recebe essa paz de forma dobrada. Por isso, meus irmãos, hoje revestimos dessa arma, dessa grande graça que é calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Esse foi o nosso propósito de hoje. Olha só, quem estava no rosário conosco hoje, viu qual foi o nosso propósito? Foi dizer assim para 5 pessoas: querido irmão, eu quero te dizer que você é muito amado ou muito amada por Deus, e que eu louvo a Deus por você existir na minha vida. Por isso eu quero te convidar a ter uma experiência com esse Deus que te ama, hoje, nessa noite, às 19 horas, com a família Exército de São Miguel. Você dizer para a pessoa que ela é amada, dizer que ela é importante na sua vida e convidar a ela para ter esse momento de experiência com Deus. Talvez muitos estejam aqui porque foram convidados. Isso está liberando não só a ocitocina nos seus irmãos, está liberando o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, agora esse nosso propósito de anunciar para outras pessoas esse mês da família e essa quaresma que se aproxima, essa decisão de servir, de dar Jesus ao outro, de entregar a nossa vida para o serviço. O irmão Manuel Maria depois vai contar, né? A experiência de uma pessoa que não tinha sentido na vida, né? E começou com o Exército de São Miguel, evangelizar, levar Jesus. Essa pessoa agora está feliz. Depois ele vai contar para você com calma. Tome você também essa decisão. Eu queria terminar, pedir, se for possível, é possível cantar o refrão da canção? Onde estão nossas cantoras? Né? Acho que não sei se vai dar tempo, né? Mas eu queria finalizar com você agradecendo a Deus, porque Ele está te revestindo dessa mesma proteção que Ele revestiu o povo de Deus. Durante 40 anos, os seus pés não ficaram cansados nem inchados. Os seus calçados não se desgastaram, porque eu caminhei à tua frente como o menino Jesus de Atocha. Eu caminhei com você, eu te ensinei o caminho da doação, de imitar a minha doação de vida, diz o Senhor. E assim você experimentou alegria e paz também no seu caminho de salvação, no seu caminho de evangelização. Não tenhas medo, pois eu estou aqui, diz o teu Senhor. Ele diz, eu quero guiar os teus passos. E se você deixar o Senhor guiar os teus passos, tudo que você precisa, Ele vai te dar.